Nas profundezas da Croácia, onde as montanhas Velebit se erguem como sentinelas sombrias contra o céu Adriático, existe uma região que os locais evitam mencionar em voz alta. As aldeias centenárias que pontilham as encostas guardam segredos transmitidos através de gerações, histórias que fazem os mais corajosos tremerem quando o vento uiva pelas passagens rochosas durante as noites sem lua. A cordilheira Velebit, com seus 145 quilômetros de extensão, esconde entre suas formações calcárias uma série de vales e gargantas que parecem desafiar as leis naturais. Geólogos modernos explicam as formações rochosas peculiares como resultado de milhões de anos de erosão kárstica, mas os habitantes ancestrais dessas terras desenvolveram explicações muito mais sinistras para os fenômenos que testemunhavam diariamente. O Vale de Paklenica, teoricamente uma das joias naturais da região, apresenta características que intrigam cientistas há décadas. Suas paredes verticais de pedra calcária criam ecos distorcidos que transformam sussurros em rugidos e gritos em melodias espectrais. Durante certas condições atmosféricas, particularmente quando a pressão barométrica cai drasticamente, o vale produz sons que não podem ser atribuídos a nenhum fenômeno natural conhecido. Documentos históricos do século XVIII, preservados nos arquivos da Igreja Católica local, mencionam repetidamente vozes dos condenados, emergindo das profundezas montanhosas. Padres missionários relatavam em suas correspondências como os nativos se recusavam terminantemente a atravessar certas passagens após o pôr do sol, preferindo percorrer caminhos 3 vezes mais longos para evitar áreas específicas. O naturalista austríaco Franz von Hardenberg, que explorou a região em 1823, documentou em seu diário pessoal experiências perturbadoras que não conseguia explicar cientificamente. Suas anotações descrevem luzes fosforescentes dançando entre os picos durante noites sem tempestades, formações rochosas que pareciam mudar de posição entre observações consecutivas e uma sensação opressiva de estar sendo constantemente observado por presenças invisíveis. A tradição oral preservada pelas famílias croatas mais antigas fala de uma maldição ancestral lançada sobre estas montanhas durante os tempos pré-cristãos. Segundo essas lendas, antigas tribos ilíricas realizavam rituais sanguinários nos picos mais altos, oferecendo sacrifícios humanos aos deuses das tempestades para garantir proteção contra invasores. Quando essas práticas foram brutalmente interrompidas pelas conquistas romanas, os espíritos dos sacrificados teriam permanecido presos entre os mundos, condenados a vagar eternamente pelas alturas rochosas. Evidências arqueológicas suportam parcialmente essas narrativas. Escavações realizadas na década de 1960 revelaram altares de pedra com sulcos profundos, manchados por substâncias que análises posteriores confirmaram ser sangue humano antigo. Objetos rituais encontrados nas proximidades incluíam facas cerimoniais ornamentadas e amuletos gravados com símbolos que não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido da região. A vegetação local também apresenta anomalias desconcertantes. Árvores centenárias crescem em padrões espirais impossíveis, como se estivessem tentando fugir de algo enterrado nas profundezas do solo. Botânicos notaram que certas espécies de plantas florescem fora de suas estações naturais, apenas nesta região específica, enquanto outras espécies comuns em toda a Croácia simplesmente se recusam a crescer aqui, independentemente das condições aparentemente favoráveis. Os poucos montanhistas experientes que se aventuram pelas trilhas mais remotas relatam consistentemente a mesma experiência desconcertante, a sensação inescapável de estar sendo seguidos, mesmo quando equipamentos modernos de detecção confirmam que estão completamente sozinhos. Câmeras de segurança instaladas por pesquisadores capturam regularmente movimentos nas periferias das gravações que não correspondem a nenhum animal conhecido da fauna local. Durante os meses de inverno, quando neve pesada bloqueia a maioria das passagens, os moradores das aldeias vizinhas relatam avistamentos de figuras humanoides caminhando descalças pelas trilhas cobertas de gelo, deixando pegadas que desaparecem misteriosamente
antes do amanhecer. Essas aparições sempre se movem em direção aos picos mais altos, como se respondendo a um chamado silencioso que apenas elas podem ouvir. Os registros oficiais da polícia croata documentam mais de 40 desaparecimentos inexplicados nas montanhas Velebit ao longo dos últimos 50 anos. Casos que desafiam toda a lógica investigativa e deixam famílias inteiras destroçadas pela ausência de respostas conclusivas. O padrão perturbador que emerge desses relatórios sugere algo muito além de acidentes montanhistas convencionais ou ataques de vida selvagem. Marko Petrovic, um engenheiro florestal experiente de Zagreb, desapareceu em setembro de 1987 durante uma expedição de rotina para catalogar espécies arbóreas raras. Seu equipamento de comunicação por rádio transmitiu normalmente durante os primeiros 2 dias, com Marco relatando condições climáticas ideais e progresso satisfatório em seus estudos. Na terceira manhã, sua última transmissão consistiu apenas em uma palavra repetida 17 vezes: desçam. Equipes de resgate encontraram seu acampamento intacto 3 dias depois, com todos os seus pertences organizados meticulosamente, mas nenhum sinal do próprio Marco. O caso mais perturbador envolveu a família Novak em 2003. Tomislav Novak, sua esposa Ana e seus 2 filhos adolescentes partiram para uma caminhada de fim de semana nas trilhas bem marcadas, próximas ao centro de visitantes de Paklenica. Câmeras de segurança os filmaram entrando na trilha principal às 9 da manhã de sábado, carregando mochilas adequadas e equipamentos de segurança modernos. Eles nunca mais foram vistos vivos. Uma semana depois, guardas florestais encontraram suas mochilas penduradas em galhos de árvores a 15 metros de altura, arranjadas em um círculo perfeito ao redor de uma clareira onde a vegetação havia morrido completamente. Análises forenses das mochilas revelaram algo impossível. Embora tivessem sido expostas aos elementos por uma semana inteira, não continham nenhum vestígio de umidade, insetos ou decomposição orgânica. Os alimentos perecíveis dentro delas permaneceram frescos, como se tivessem sido embalados apenas horas antes. Mais desconcertante ainda, os relógios digitais de todos os membros da família haviam parado exatamente às 14h33, horário que não correspondia a nenhum momento significativo de suas últimas atividades conhecidas. Helena Marjanovic, uma jornalista investigativa de Split, desapareceu em 2011 enquanto pesquisava justamente os casos de desaparecimentos para um documentário televisivo. Suas últimas anotações, descobertas em seu quarto de hotel, revelam uma obsessão crescente com padrões astronômicos relacionados às datas dos desaparecimentos. Helena havia identificado que todos os casos ocorreram durante luas novas e sempre em múltiplos de 7 dias após equinócios ou solstícios, ou sua teoria, rabiscada freneticamente nas margens de mapas topográficos, sugeria que as montanhas respondiam a ciclos celestiais específicos. Equipes de busca e resgate, treinadas especificamente para operações em terreno montanhoso, relatam experiências uniformemente desconcertantes ao procurar desaparecidos nesta região. Cães farejadores, animais com capacidades olfativas extraordinárias, capazes de rastrear vestígios humanos por dias, comportam-se de maneira completamente anômala. Eles se recusam categoricamente a seguir certas trilhas, mesmo quando incentivados por seus tratadores mais experientes. Em várias ocasiões, cães de busca fugiram aterrorizados de áreas específicas, alguns nunca sendo recuperados pelos próprios times de resgate. Tecnologia moderna também falha consistentemente na região. Sistemas GPS apresentam leituras erráticas, frequentemente indicando localizações que colocariam os usuários vários quilômetros dentro de formações rochosas sólidas. Equipamentos de comunicação por satélite perdem sinal inexplicavelmente, mesmo em condições atmosféricas perfeitas. Helicópteros de resgate relatam falhas instrumentais súbitas quando se aproximam de certas coordenadas, forçando pousos de emergência que quase sempre resultam em acidentes evitados por margens milimétricas. O aspecto mais perturbador dos desaparecimentos é a ausência total de vestígios físicos. Em terreno montanhoso normal,
Mesmo casos de morte acidental deixam evidências: fragmentos de roupas em galhos, pegadas em solo macio, marcas de queda em superfícies rochosas. Nas montanhas Velebit, pessoas simplesmente se desvanecem como se nunca tivessem existido. Análises detalhadas do solo em locais onde desaparecimentos foram confirmados não revelam nenhuma perturbação da camada superficial, como se os desaparecidos tivessem sido literalmente absorvidos pela própria montanha. Familiares dos desaparecidos desenvolveram uma rede de apoio informal, compartilhando teorias cada vez mais elaboradas sobre o destino de seus entes queridos. Alguns acreditam em sequestros alienígenas, outros em portais dimensionais, e uma minoria crescente sussurra sobre antigas maldições que exigem tributos humanos regulares para manter algum tipo de equilíbrio sobrenatural. Documentos arqueológicos e manuscritos medievais, preservados no mosteiro de Krka, revelam uma história sombria que precede a cristianização da região em séculos. As montanhas Velebit serviram como centro religioso para tribos ilíricas, que praticavam uma forma primitiva de xamanismo baseada em sacrifícios humanos elaborados, rituais que supostamente garantiam proteção divina contra invasores e catástrofes naturais. Segundo os pergaminhos traduzidos pelo linguista Padre Matija Antunovic, em 1934, os antigos sacerdotes ilíricos acreditavam que certas formações rochosas funcionavam como portais entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos. Esses lugares de passagem eram identificados através de sinais específicos, ecos anômalos, crescimento vegetal irregular e a presença de fontes de água que brotavam diretamente de rochas aparentemente sólidas. Durante rituais de lua nova, prisioneiros de guerra e membros da própria tribo considerados escolhidos pelos deuses eram levados a esses locais para cerimônias que duravam 3 dias consecutivos. As descrições detalhadas desses rituais, embora fragmentárias devido à idade dos documentos, pintam um quadro aterrorizante de práticas religiosas extremas. Sacrifícios eram realizados em altares circulares, construídos com blocos de pedra calcária, extraídos das próprias montanhas. Cada pedra inscrita com símbolos que os arqueólogos modernos ainda não conseguem decifrar completamente. As vítimas eram mantidas em jejum rigoroso por semanas antes do sacrifício, alimentadas apenas com uma mistura de ervas locais que induzia estados alterados de consciência. Durante o clímax do ritual, conforme descrito em um manuscrito particularmente bem preservado, os sacerdotes utilizavam facas cerimoniais feitas de obsidiana vulcânica para realizar cortes precisos que prolongavam a agonia das vítimas por horas. O sangue era coletado em vasos de cerâmica, decorados com representações de criaturas híbridas, meio humanas, meio animais, que supostamente habitavam as profundezas das montanhas. Quando as vítimas finalmente morriam, seus corpos eram deixados expostos nos picos mais altos para serem consumidos por aves de rapina, acreditando-se que isso liberaria suas almas para servir como guardiões eternos do território tribal. A conquista romana da região, iniciada no século II e C, interrompeu abruptamente essas práticas milenares. Legionários romanos, conforme documentado em relatórios militares preservados em arquivos de Split, descobriram dezenas desses altares sacrificiais durante suas campanhas de pacificação. Os comandantes romanos, embora acostumados à violência da guerra, ficaram genuinamente horrorizados pela evidência de rituais sistemáticos de sacrifício humano. Ordens diretas do governador provincial determinaram a destruição completa de todos os sítios religiosos ilíricos e o extermínio dos sacerdotes responsáveis. Entretanto, segundo as lendas locais preservadas oralmente através das gerações, essa interrupção violenta dos rituais criou um desequilíbrio espiritual catastrófico. Os espíritos dos sacrificados, que anteriormente encontravam paz através das cerimônias adequadas, permaneceram presos entre dimensões, incapazes de completar sua transição para o outro mundo. Pior ainda, os próprios deuses ilíricos, privados de suas oferendas regulares, teriam amaldiçoado as montanhas para que continuassem recebendo tributos humanos através de meios sobrenaturais. Evidências físicas dessa interpretação,
incluem descobertas arqueológicas perturbadoras, realizadas durante escavações oficiais na década de 1970. Ossos humanos encontrados em cavernas profundas apresentam marcas de corte consistentes com os rituais descritos nos manuscritos antigos, mas datação por carbono 14 revela idades que variam impossível através de milênios. Alguns espécimes datam da época ilírica original, enquanto outros são claramente mais recentes, alguns com apenas décadas de idade, sugerindo que os rituais, de alguma forma, continuaram ocorrendo muito depois da conquista romana. Mais desconcertante ainda são os achados de objetos pessoais modernos enterrados junto com artefatos ilíricos antigos em camadas geológicas que deveriam ter sido seladas há 2000 anos. Relógios de pulso, óculos e até mesmo telefones celulares foram descobertos em contextos arqueológicos que desafiam toda a compreensão científica da estratigrafia do solo. Como se o próprio tempo funcionasse de maneira diferente nessas montanhas, misturando eras distintas em uma confusão cronológica impossível. Antropólogos que estudam as crenças populares locais notam que muitas famílias croatas ainda realizam rituais de proteção antes de entrar nas montanhas. Essas práticas, teoricamente cristianizadas ao longo dos séculos, mantêm elementos claramente pagãos. Amuletos feitos com ossos de animais específicos, orações sussurradas em dialetos tão antigos que nem mesmo linguistas especializados conseguem traduzi-las completamente, e oferendas de comida deixadas em locais específicos para apaziguar os guardiões das alturas. Relatórios contemporâneos de guardas florestais, montanhistas experientes e pesquisadores científicos documentam uma série de fenômenos que desafiam explicações racionais convencionais. Esses testemunhos, coletados ao longo de décadas por investigadores independentes, pintam um quadro consistente de atividade paranormal que parece intensificar-se durante períodos específicos do calendário lunar. Dragan Vukovic, guarda florestal com 28 anos de experiência nas montanhas Velebit, mantém um diário detalhado de avistamentos anômalos que presenciou durante suas patrulhas regulares. Suas anotações descrevem luzes fosforescentes que se movem em padrões geométricos precisos através dos vales durante noites sem lua, formando configurações que lembram constelações desconhecidas. Essas luzes, segundo Vukovic, respondem à presença humana de maneira aparentemente inteligente, aproximando-se de observadores solitários enquanto evitam grupos maiores. Em outubro de 2019, uma expedição científica liderada pela geóloga Dr. Petra Kovačić documentou anomalias magnéticas severas em áreas específicas das montanhas. Instrumentos de precisão registraram variações no campo magnético terrestre que excedem qualquer fenômeno natural conhecido, criando bolsões de atividade magnética intensa que se movem através do terreno seguindo padrões aparentemente aleatórios. Mais perturbador ainda, essas anomalias parecem afetar equipamentos eletrônicos a distâncias muito maiores do que deveria ser fisicamente possível. Câmeras de trilha instaladas pelo Serviço Nacional de Parques para monitorar vida selvagem capturam regularmente imagens que desafiam explicação. Figuras humanoides atravessam enquadramentos em velocidades impossíveis, deixando rastros borrados que sugerem movimento sobrenatural. Análises de especialistas em fotografia digital confirmam que essas imagens não mostram sinais de manipulação ou defeitos técnicos, mas também não correspondem a nenhum padrão de movimento biologicamente plausível. O meteorologista Ivo Juric, que monitora condições atmosféricas na região há mais de 15 anos, relata formações de nuvens que violam princípios básicos da dinâmica de fluidos. Nuvens em formato de espiral perfeita aparecem subitamente em céus completamente claros. Mantêm suas formas geométricas por horas antes de se dissolverem instantaneamente sem deixar vestígios de condensação atmosférica. Durante esses eventos, temperaturas locais caem drasticamente em questão de minutos, criando microclimas que afetam áreas de apenas alguns metros quadrados. Testemunhas descrevem experiências sensoriais perturbadoras que ocorrem consistentemente em localizações específicas.
Sensações de desorientação temporal afetam visitantes mesmo experientes, fazendo com que caminhadas de algumas horas pareçam durar dias inteiros, ou inversamente, fazendo jornadas de dia inteiro parecerem ter durado apenas minutos. Relógios mecânicos e digitais apresentam discrepâncias significativas quando comparados após essas experiências, às vezes variando por várias horas sem explicação técnica plausível. Gravações de áudio realizadas por pesquisadores paranormais capturam sons que não correspondem a nenhuma fonte natural identificável. Frequências subsônicas que causam ansiedade inexplicável em ouvintes. Melodias complexas que parecem emanar diretamente das formações rochosas. E sussurros em idiomas que linguistas não conseguem classificar dentro de nenhuma família linguística conhecida. A análise espectral desses sons revela padrões harmônicos impossíveis de produzir através de fenômenos acústicos naturais. Plantas e animais da região exibem comportamentos que intrigam biólogos especializados. Aves migratórias alteram suas rotas tradicionais para evitar completamente certas áreas das montanhas, mesmo quando isso significa voar centenas de quilômetros extras. Mamíferos locais desenvolveram padrões de atividade noturna anômalos, permanecendo completamente inativos durante certas fases lunares e demonstrando agitação extrema durante outras. Psicólogos que estudam efeitos ambientais em cognição humana documentaram alterações consistentes em função cerebral experimentadas por visitantes das montanhas. Testes neurológicos realizados antes e depois de exposição às áreas mais ativas revelam mudanças temporárias em padrões de ondas cerebrais, particularmente nas regiões associadas com percepção temporal e reconhecimento de padrões. Alguns voluntários relatam sonhos vívidos durante semanas após visitar a região. Sonhos que apresentam imagens e símbolos correspondentes às inscrições encontradas em sítios arqueológicos e líricos. Equipamentos de medição científica sofrem falhas sistemáticas que não podem ser atribuídas a defeitos de fabricação ou condições ambientais adversas. Instrumentos de precisão, funcionando perfeitamente em laboratório, produzem leituras erráticas ou param de funcionar completamente quando utilizados em locais específicos das montanhas. Técnicos especializados não conseguem identificar causas para essas falhas, e equipamentos frequentemente retornam ao funcionamento normal assim que são removidos da região afetada. Durante a lua nova de novembro de 2018, uma série de eventos extraordinários transformou a pequena aldeia de Bashki Ostarije em epicentro de uma manifestação sobrenatural que desafiou toda a compreensão racional. Os moradores locais, acostumados aos sussurros estranhos e luzes misteriosas das montanhas, testemunharam fenômenos de intensidade sem precedentes que deixaram marcas permanentes tanto na paisagem física quanto na psique coletiva da comunidade. Tudo começou às 23h47, quando Miroslav Babic, o sino da igreja local, começou a tocar sozinho com um padrão rítmico que não correspondia a nenhuma tradição religiosa conhecida. O padre Josip Rukavina, despertado pelo som, descobriu que o sino oscilava violentamente, sem nenhuma força externa aparente. Quando tentou interromper o movimento, suas mãos foram repelidas por uma força invisível que o arremessou contra a parede da torre, deixando-o com contusões que médicos posteriormente descreveram como consistentes com impacto de alta velocidade. Simultaneamente, todas as fontes de água natural da aldeia começaram a transbordar inexplicavelmente, apesar da ausência de chuva por semanas. A água que brotava dos poços artesianos apresentava uma coloração avermelhada que análises posteriores revelaram conter concentrações impossíveis de óxido de ferro, como se a própria terra estivesse sangrando através dos lençóis freáticos. Mais perturbador ainda, a temperatura dessa água mantinha-se consistentemente a 37 graus Celsius, independentemente da temperatura ambiente. As montanhas ao redor da aldeia começaram a emitir sons graves e ritmados que moradores compararam a batimentos cardíacos amplificados. Esses pulsos sísmicos, registrados por equipamentos de monitoramento geológico em Zagreb, não correspondiam a nenhum padrão de atividade tectônica normal.
Geólogos que analisaram os dados posteriormente descreveram as leituras como impossíveis segundo nossa compreensão atual da física terrestre, já que indicavam movimento coordenado de massas rochosas que deveria ter causado terremotos catastróficos. Aproximadamente à meia-noite, residentes começaram a relatar avistamentos simultâneos de figuras humanoides emergindo das encostas montanhosas. Essas aparições, descritas consistentemente por dezenas de testemunhas independentes, moviam-se em procissões organizadas em direção ao centro da aldeia, seguindo trilhas que correspondiam exatamente aos caminhos utilizados pelos antigos sacerdotes ilíricos para rituais sacrificiais. As figuras não caminhavam normalmente, mas pareciam flutuar alguns centímetros acima do solo, deixando pegadas fosforescentes que permaneciam visíveis por vários minutos. A luz elétrica da aldeia falhou completamente às 00:15, mas a escuridão resultante foi substituída por uma luminescência estranha emanando das próprias montanhas. Rochas calcárias brilhavam com tons azul esverdeados que pulsavam em sincronia com os sons sísmicos, criando um espetáculo visual que alguns moradores descreveram como o coração das montanhas batendo visível. Fotógrafos profissionais que tentaram documentar o fenômeno descobriram que suas câmeras capturavam apenas escuridão completa, apesar da luminosidade aparente ser suficiente para a leitura normal. Durante o auge da manifestação, entre 010 e 0300, moradores relataram experiências de comunicação telepática com as presenças que ocupavam a aldeia. Mensagens fragmentadas em idiomas antigos eram transmitidas diretamente para suas mentes. Imagens de rituais pré-cristãos se misturavam com visões de eventos futuros impossíveis de interpretar completamente. Várias pessoas descreveram a sensação de suas consciências sendo temporariamente transportadas para épocas passadas, onde testemunhavam cerimônias ilíricas com detalhes históricos que posteriormente foram confirmados por arqueólogos especialistas. Crianças da aldeia, aparentemente mais sensíveis aos fenômenos, começaram a desenhar compulsivamente símbolos complexos que correspondiam às inscrições encontradas em altares sacrificiais antigos. Esses desenhos eram produzidos em estado de transe, com as crianças movendo suas mãos com precisão mecânica, enquanto seus olhos permaneciam completamente brancos. Quando despertavam, não tinham memória do que haviam desenhado, mas os símbolos permaneciam perfeitamente legíveis. Animais domésticos reagiram de maneira extrema aos eventos. Cães se esconderam em porões e recusaram-se a sair por dias subsequentes, enquanto gatos desapareceram completamente durante a noite, retornando apenas uma semana depois com comportamentos dramaticamente alterados. Gado em fazendas próximas produziu leite com coloração rosada que veterinários não conseguiram explicar através de nenhuma condição médica conhecida. O fenômeno atingiu seu clímax quando as figuras espectrais convergiram na praça central da aldeia, formando um círculo perfeito ao redor do monumento aos mortos da guerra. Neste momento, todos os moradores relataram ouvir simultaneamente uma única palavra repetida em coro: Ipovratak, retorno. A palavra ecoou através das montanhas com volume impossível, sendo reportada por comunidades a mais de 50 quilômetros de distância. Às 03:33, todos os fenômenos cessaram abruptamente. A luminescência das montanhas desapareceu, os sons sísmicos pararam e as figuras espectrais se dissolveram como névoa matinal. Quando a luz elétrica retornou algumas horas depois, a aldeia havia sido fisicamente alterada. Plantas que estavam dormentes devido ao inverno haviam florescido durante a noite. Pedras haviam se reorganizado em padrões geométricos e pegadas fosforescentes formavam um mandala complexo que permaneceu visível por 3 semanas completas. A comunidade científica internacional tem dedicado recursos consideráveis para investigar os fenômenos anômalos relatados nas montanhas Velebit. Mas essas pesquisas invariavelmente esbarram em limitações metodológicas que desafiam os paradigmas estabelecidos da investigação empírica. Desde 1995,
Mais de 40 expedições multidisciplinares tentaram documentar e explicar as ocorrências sobrenaturais, resultando em dados fragmentários que levantam mais questões do que fornecem respostas definitivas. O Instituto Ruđer Bošković de Zagreb iniciou o projeto mais ambicioso em 2001, instalando uma rede permanente de sensores eletrônicos para monitorar continuamente variações eletromagnéticas, sísmicas e atmosféricas na região. Durante os primeiros 6 meses, os equipamentos funcionaram normalmente, coletando dados que indicavam atividade geológica e atmosférica dentro de parâmetros esperados para formações calcárias kársticas. Entretanto, após esse período inicial, os instrumentos começaram a registrar anomalias que não se encaixavam em nenhum modelo científico conhecido. Dr. Ante Biotic, físico teórico responsável pela análise dos dados, documentou flutuações no campo magnético local que excedem em 1000 vezes as variações normais esperadas para a região. Essas anomalias seguem padrões cíclicos que correspondem precisamente às fases lunares, sugerindo uma correlação que a física tradicional não consegue explicar. Mais intrigante ainda, as variações magnéticas parecem antecipar eventos astronômicos por períodos que variam de 3 a 7 dias, como se algum mecanismo desconhecido estivesse respondendo a influências gravitacionais futuras. Expedições arqueológicas lideradas pelo Dr. Tomislav Bilic descobriram evidências físicas que complicam ainda mais a compreensão científica da região. Escavações revelaram camadas estratigráficas impossíveis, onde objetos de épocas completamente diferentes aparecem na mesma profundidade geológica. Fragmentos de cerâmica ilírica do século II a.C. foram encontrados junto com vestígios de equipamentos eletrônicos modernos, todos preservados em condições que sugerem deposição simultânea há milhares de anos. Datação por carbono. 14 de materiais orgânicos coletados na região produz resultados contraditórios que desafiam nossa compreensão da decomposição radioativa. Amostras de madeira de árvores vivas registram idades que variam de dezenas a milhares de anos, mesmo quando extraídas do mesmo espécime. Laboratórios independentes confirmam essas anomalias, mas não conseguem explicá-las dentro dos princípios estabelecidos da física nuclear. Estudos psicológicos conduzidos pela Dr. Marija Jurić, especialista em neuropsicologia ambiental da Universidade de Split, documentaram alterações consistentes em função cerebral experimentadas por voluntários expostos às áreas mais ativas das montanhas. Eletroencefalogramas realizados durante exposição mostram padrões de ondas cerebrais nunca observados em seres humanos normais, particularmente frequências extremamente baixas que normalmente só ocorrem durante estados de coma profundo. Mais perturbador ainda, alguns voluntários desenvolvem capacidades aparentemente telepáticas temporárias após exposição prolongada à região. Testes controlados confirmam que esses indivíduos conseguem comunicar informações específicas sem utilizar nenhum dos 5 sentidos tradicionais, mas essa habilidade desaparece gradualmente ao longo de semanas após deixarem as montanhas. Tentativas de manter essas capacidades através de exposição repetida resultam em deterioração psicológica severa que força a interrupção dos experimentos. Tecnologia de imageamento por satélite revela anomalias visuais que não podem ser explicadas através de fenômenos atmosféricos ou geológicos conhecidos. Imagens infravermelhas mostram vazios térmicos, áreas que não emitem nenhuma radiação térmica detectável, aparecendo como manchas completamente negras, independentemente da temperatura ambiente. Essas zonas se movem através do terreno, seguindo padrões que sugerem inteligência direcionada, evitando consistentemente áreas com presença humana significativa. Equipamentos de gravação de áudio de alta precisão capturam frequências que existem além do espectro auditivo humano normal. Análises espectrográficas revelam estruturas harmônicas complexas que lembram linguagem, mas utilizam frequências sub- e ultrassônicas simultaneamente para criar padrões de comunicação impossíveis de reproduzir através de mecanismos biológicos conhecidos.
Quando essas gravações são reproduzidas em velocidades alteradas para torná-las audíveis, ouvintes relatam sensações de profunda melancolia e nostalgia por lugares que nunca visitaram. Botânicos estudando a flora local descobriram que certas plantas desenvolvem adaptações genéticas em tempo real, alterando suas estruturas celulares fundamentais em resposta a estímulos ambientais que não conseguem identificar. Essa evolução acelerada viola princípios básicos da biologia evolutiva, sugerindo que forças desconhecidas estão influenciando o desenvolvimento orgânico de maneiras que a ciência moderna não pode explicar. O aspecto mais frustrante das investigações científicas é a inconsistência dos fenômenos observados. Anomalias que aparecem durante uma expedição podem estar completamente ausentes na próxima visita, mesmo quando todas as variáveis controláveis permanecem idênticas. Essa natureza intermitente impossibilita a replicação experimental, fundamento básico do método científico, forçando pesquisadores a questionar se estão lidando com fenômenos naturais desconhecidos ou com algo que transcende completamente as leis físicas estabelecidas. Financiamento para pesquisas continuadas tem sido consistentemente negado por agências governamentais e instituições acadêmicas, oficialmente devido à falta de resultados conclusivos e reprodutíveis. Entretanto, documentos vazados sugerem que autoridades estão deliberadamente desencorajando investigações científicas rigorosas, possivelmente para evitar confirmação oficial de fenômenos que poderiam causar pânico público ou desafiar fundamentos estabelecidos do conhecimento científico. Arquivos governamentais classificados, parcialmente liberados através de solicitações de liberdade de informação, na década de 2010, revelam que autoridades croatas e anteriormente iugoslavas mantêm conhecimento detalhado sobre as anomalias das montanhas Velebit há muito mais tempo do que admitem publicamente. Documentos datados de 1963 mostram que o governo federal iugoslavo estabeleceu um departamento especial dentro do Ministério do Interior especificamente para monitorar e suprimir informações sobre eventos sobrenaturais na região. Para o projeto Velebit, como era conhecida internamente a operação de inteligência, empregava uma equipe multidisciplinar incluindo físicos, psicólogos, antropólogos e especialistas em controle de informação. Relatórios mensais detalhavam não apenas os fenômenos observados, mas também estratégias para desacreditar testemunhas, desencorajar investigações independentes e manter a região isolada de atenção internacional. Métodos utilizados incluíam desinformação sistemática, intimidação sutil de pesquisadores e classificação de dados científicos como segredos de Estado. Coronel Branko Matijević, ex-oficial de inteligência militar que supervisionou operações na região entre 1975 e 1989, quebrou décadas de silêncio em uma entrevista concedida anonimamente a jornalistas investigativos em 2016. Suas revelações pintam um quadro de conhecimento oficial que vai muito além do que autoridades admitem publicamente. Segundo Matijević, militares iugoslavos documentaram mais de 200 eventos anômalos durante seu período de serviço, incluindo desaparecimentos de patrulhas inteiras e avistamentos de fenômenos que desafiam explicação racional. Particularmente perturbador é o testemunho de Matijević sobre ordens diretas recebidas de Belgrado para estabelecer um perímetro de segurança permanente ao redor de áreas específicas das montanhas, oficialmente justificado como preservação de sítios arqueológicos sensíveis. Na realidade, essas zonas correspondiam precisamente aos locais onde a atividade paranormal era mais intensa. Soldados designados para essas posições frequentemente solicitavam transferências após poucas semanas, relatando experiências que seus superiores classificavam imediatamente como alucinações induzidas por isolamento. Documentos revelam também tentativas governamentais de utilizar os fenômenos para propósitos militares durante a Guerra Fria. Entre 1967 e 1971, cientistas financiados pelo Estado conduziram experimentos secretos tentando harness
as anomalias magnéticas como sistema de comunicação criptografado ou arma psicológica. Esses projetos foram abruptamente cancelados após vários pesquisadores sofrerem colapsos nervosos severos, e todo o material relacionado foi classificado no mais alto nível de segurança nacional. A transição para a independência croata em 1991 não resultou em maior transparência sobre a questão. Pelo contrário, documentos sugerem que autoridades croatas intensificaram esforços de supressão, possivelmente temendo que confirmação oficial de atividade sobrenatural pudesse prejudicar o desenvolvimento da indústria turística nacional. Políticas implementadas incluem restrições rigorosas sobre permissões de pesquisa, monitoramento de comunicações de cientistas independentes e pressão econômica sobre mídia local para evitar cobertura sensacionalista. Jornalistas que tentaram investigar aspectos governamentais da questão enfrentam obstáculos sistemáticos que sugerem coordenação oficial. Solicitações de informação são rotineiramente negadas sob justificativas de segurança nacional. Fontes governamentais se recusam a comentar oficialmente e documentos relevantes são frequentemente perdidos ou destruídos acidentalmente, antes que possam ser analisados por pesquisadores independentes. Igreja Católica Croata mantém posição oficialmente neutra sobre os fenômenos, mas arquivos diocesanos indicam envolvimento muito mais profundo na questão. Correspondência entre bispos locais e Vaticano, datada de várias décadas, discute influências demoníacas na região e necessidade de intervenção espiritual coordenada. Exorcistas oficiais foram discretamente enviados às montanhas em múltiplas ocasiões, mas relatórios sobre resultados desses rituais permanecem selados nos arquivos secretos do Vaticano. Pressão internacional também contribui para o silêncio oficial. Agências de inteligência de países da OTAN expressaram interesse na região durante negociações de adesão croata à aliança militar, sugerindo que fenômenos anômalos poderiam representar tecnologias experimentais de potências rivais ou constituir riscos de segurança não convencionais. Acordos classificados aparentemente incluem cláusulas que restringem divulgação pública de informações sensíveis sobre anomalias nas montanhas Velebit. Consequência direta dessas políticas de supressão é a proliferação de teorias conspiratórias cada vez mais elaboradas entre população local. A ausência de informação oficial cria vácuo preenchido por especulações que vão desde experimentos militares secretos até bases alienígenas subterrâneas. Ironicamente, tentativas governamentais de manter segredo sobre a questão acabam gerando muito mais atenção e interesse público do que transparência moderada poderia causar. Ativistas locais organizaram movimentos grassroots, demandando transparência sobre eventos nas montanhas, mas enfrentam intimidação sutil que inclui auditorias fiscais súbitas, problemas burocráticos com licenças comerciais e vigilância discreta de suas atividades. Esses métodos, embora nunca provados definitivamente, seguem padrões consistentes que sugerem coordenação oficial para desencorajar ativismo relacionado à questão. Décadas de experiências inexplicáveis, investigações científicas inconclusivas e silêncio oficial transformaram as montanhas Velebit em um símbolo complexo que transcende simples categorias de crença versus ceticismo. Para comunidades locais, gerações de convivência com fenômenos anômalos criaram uma cultura única que incorpora elementos sobrenaturais como aspectos naturais da vida cotidiana, desenvolvendo estratégias práticas de coexistência com forças que não compreendem completamente. Famílias que vivem há séculos na região desenvolveram tradições orais sofisticadas para transmitir conhecimento sobre como navegar seguramente através das montanhas. Essas tradições incluem calendários lunares detalhados, indicando períodos de maior atividade paranormal, mapas mentais de áreas a serem evitadas durante condições atmosféricas específicas e rituais de proteção que misturam elementos cristãos com práticas pagãs ancestrais. Antropólogos que estudam essas culturas locais notam que elas representam adaptações humanas
genuínas a condições ambientais que desafiam compreensão científica moderna. Crianças nascidas e criadas na região demonstram sensibilidades aparentemente aumentadas a anomalias que adultos externos não conseguem detectar. Estudos longitudinais conduzidos por pesquisadores independentes sugerem que exposição precoce aos fenômenos desenvolve capacidades perceptuais que permitem antecipar eventos sobrenaturais com precisão estatisticamente significativa. Essas habilidades, embora não possam ser replicadas em laboratório, proporcionam vantagens práticas óbvias para navegação segura através de terreno perigoso. Impacto econômico dos mistérios das montanhas cria tensões complexas dentro das comunidades locais. Turismo paranormal trouxe prosperidade econômica para aldeias anteriormente isoladas, mas também alterou fundamentalmente o caráter dessas comunidades. Moradores mais velhos lamentam a comercialização de tradições sagradas, enquanto gerações mais jovens abraçam oportunidades econômicas oferecidas pelo interesse externo em suas histórias ancestrais. Guias turísticos locais desenvolveram narrativas cuidadosamente equilibradas, que satisfazem expectativas de visitantes sem revelar aspectos mais perturbadores de suas experiências pessoais. Essa diplomacia cultural permite que comunidades mantenham algum controle sobre como suas tradições são apresentadas ao mundo exterior, protegendo conhecimentos considerados sagrados ou perigosos enquanto compartilham versões diluídas adequadas para consumo turístico. A Academia Científica Internacional permanece dividida sobre como abordar os fenômenos das montanhas Velebit. Facção conservadora insiste que anomalias relatadas devem ter explicações naturais ainda não descobertas, enquanto pesquisadores mais progressivos argumentam que fenômenos genuinamente inexplicáveis exigem expansão dos paradigmas científicos estabelecidos. Essa divisão impede progresso científico coordenado e perpetua a situação, onde evidências anômalas são sistematicamente ignoradas ou marginalizadas. Desenvolvimentos tecnológicos recentes oferecem novas possibilidades para a investigação dos fenômenos, mas também criam novos desafios éticos e práticos. Drones equipados com sensores avançados podem explorar áreas anteriormente inacessíveis, mas sua presença parece alterar ou suprimir atividade paranormal. Inteligência artificial, aplicada à análise de dados históricos, identifica padrões anteriormente imperceptíveis, mas também levanta questões sobre privacidade e autonomia das comunidades locais. Mudanças climáticas globais introduzem variáveis adicionais que complicam a compreensão dos fenômenos. Alterações em padrões de precipitação, temperatura e atividade atmosférica podem estar influenciando manifestações sobrenaturais de maneiras que ainda não compreendemos. Alguns pesquisadores especulam que instabilidade climática crescente poderia intensificar anomalias existentes ou ativar fenômenos anteriormente dormentes. Jovens gerações, influenciadas por conectividade global e educação moderna, desenvolvem atitudes mais nuançadas em relação às tradições ancestrais de suas comunidades. Muitos mantêm respeito profundo pelas experiências de seus antepassados, enquanto buscam explicações contemporâneas para fenômenos que testemunham pessoalmente. Essa síntese entre tradição e modernidade cria novas formas de conhecimento que transcendem dicotomias simples entre ciência e superstição. O futuro das montanhas Velebit permanece incerto, mas seu legado como local onde realidade consensual encontra seus limites já está estabelecido permanentemente. Independentemente de explicações eventuais para os fenômenos observados, décadas de experiências documentadas criaram um arquivo único de encontros humanos com o inexplicável. Esse arquivo serve como lembrete humilde de que nosso conhecimento do mundo permanece incompleto e que mistérios genuínos ainda existem em uma era que frequentemente assume ter explicações para tudo. As montanhas continuam mantendo seus segredos, oferecendo apenas vislumbres fragmentários de verdades que podem estar além da capacidade humana atual de compreensão completa. Para aqueles corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido,
Elas permanecem como portal para questões fundamentais sobre a natureza da realidade, consciência humana e nosso lugar em um universo muito mais misterioso do que costumamos admitir. O legado permanente das montanhas amaldiçoadas da Croácia não está nas respostas que oferecem, mas nas perguntas profundas que continuam fazendo sobre os limites do conhecimento humano e a persistência do inexplicável em nosso mundo aparentemente racional.